Opa, e aí pessoal? Vamos criar uma aula extra aqui. Então, a ideia desse vídeo é a gente criar aqui, tratar uma operação de banco quando eu tenho que realizar algum tipo de operação com mais de uma tabela, tá? Então a gente vai criar o banco e montar uma aplicação simples de console mesmo para ver como é que funciona isso. E a gente não vai usar o Entity Framework, a gente vai fazer via ADO mesmo, tá bom? Então vamos lá. Então eu criei uma base aqui chamada clientes, tá? Do zero. E eu vou adicionar aqui duas tabelas, tá? Eu vou ter uma tabela cliente, que vai ter a informação do cliente, né? Vai ter o cliente ID. Vou criar ele como inteiro e vou pedir para gerar essa chave automaticamente, tá? Então eu vou usar aquele identity que ele cria pra gente, beleza? E aqui eu vou ter o nome do cliente, tá? São um varchar 50 aqui, só isso mesmo para exemplificar, tá? E vou setar esse campo como chave primária. Beleza, boa. Vamos salvar. Essa tabela é minha tabela de cliente, ok? Show. Além disso, eu vou criar uma segunda tabela, vai ser uma tabela de endereço. Então, o cliente eu posso cadastrar endereço para ele, tá? Então, ele vai ter aqui a minha chave endereço ID, vai ser um inteiro. Esse ID também vai ser uma autonumeração, um identity. E eu vou definir aqui na minha regra que eu vou ter o campo do ID do cliente aqui mesmo para poder saber qual que é o cliente, tá? Então vamos só setar o endereço ID, vai ser a nossa chave primária aqui, e eu vou ter esse cliente ID para saber qual que é o cliente. E aqui eu vou ter as informações do endereço, tá bom? Então, por exemplo, vou colocar aqui desk endereço, que é para saber se qual é o nome da rua, né? Eu vou colocar um campo um pouquinho maior, 150. E aí eu poderia ter bairro, cidade, estado, CEP. Eu vou colocar só estado. É só pra gente tomar como exemplo aqui, tá? Beleza. Então vou salvar essa tabela. Vou salvar ela como endereço. Vou deixar só endereço, tá? Para simplificar. E aí eu quero amarrar então essa tabela a esse cliente. Então vou criar uma chave estrangeira desse cliente. Então vou vir aqui em relacionamentos, eu adiciono e aqui eu seleciono a tabela que eu vou fazer o relacionamento. No caso vai ser cliente, tá? Cliente, então, ele vai ter lá a sua chave, é o cliente ID. E do lado da tabela de endereço, o campo que eu vou referenciar é o cliente ID, tá bom? Legal. Clique OK, fecho. Então, vou salvar. Aí ele vai pedir para confirmar as alterações e eu salvo aqui. Show de bola. Temos já, então, as duas tabelas. Então, agora eu vou criar um script aqui só para a gente preparar aqui já um ambiente para a gente fazer os nossos testes, ó. Eu vou ter aqui o meu cliente, vou ter aqui o meu endereço, e a gente não vai... Opa, vou colocar um asterisco aqui. E a gente não tem informações, é para essas tabelas que a gente acabou de criar, estão vazias. Então, ó, vou cadastrar aqui um cliente. Então, ó, vou inserir na tabela de cliente o nome, é o único campo que eu preciso passar, porque o ID vai ser gerado sozinho, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o André Silva. Vou selecionar F5, ele inseriu para mim o cliente. Ó. Tem esse cliente cadastrado. Vou cadastrar um segundo cliente, sei lá, Bruno Soares. Rodei aqui e ele cadastrou para mim o segundo cliente. Tenho dois. Agora a gente vai para a parte de endereço, né? No endereço, então, eu vou cadastrar aqui, ó. Insert into endereço. E aí, o endereço ele vai gerar para mim o ID dele, mas o cliente ID eu preciso informar. E eu vou ter aqui a descrição do endereço e o estado, tá? E aí eu vou ter os valores para informar. Eu vou fechar essa linha só para ficar numa linha só, ficar mais fácil. Então, eu vou, por exemplo, cadastrar um endereço para o meu cliente 1, que é o André, né? Ó. Vou fazer select rapidinho. Ó, vai ter o André. Então, coloco o ID 1. Aí, endereço aqui, ó, vai ser a Rua Joia. E o estado vai ser, sei lá, Minas. Ok. Ó, vou rodar aqui o script. Ele vai inserir. E se eu for agora no endereço, eu tenho aqui o endereço atrelado àquele meu cliente.
Só para fechar aqui os nossos passos, ó. Eu vou cadastrar mais um endereço que vai ser do Bruno agora, tá? Então o ID vai ser 2. Ele mora na rua Choia, que fica, sei lá, no Rio de Janeiro. Cadastrei aqui. Então, se fizer esse select, você vai ver que tem o ID do endereço e esse aqui é o ID que referencia o cliente. Para fechar essa parte, eu vou fazer um select juntando as duas tabelas, tá? Só para a gente ver se está tudo certo, está relacionando, né? Tem meu cliente, vou chamar de C, vou fazer um join aqui com a minha tabela de endereço e o campo que vai ligar eles vai ser esse, cliente ID aqui, ó. Cliente ID do C tem que ser igual ao cliente ID do E. E aí eu não preciso usar um asterisco para mostrar todos os dados, ó, porque ele pode duplicar alguns, né? Então a gente pode mostrar do cliente o cliente ID, o nome, e do endereço eu posso mostrar aqui ó, o endereço ID, se eu digitar correto ele aparece. E eu tenho também a descrição do endereço e o estado. Vou quebrar em duas linhas aqui só para facilitar a visualização. Então, tenho aqui funcionando minha tabela e eu tenho informação em duas tabelas diferentes, uma na de cliente e endereço. Qual que é a nossa missão? Eu quero, por exemplo, fazer uma exclusão de um cliente. Só que para fazer essa exclusão, eu tenho que remover os dados das duas tabelas. Certo? Então a gente vai criar um projetinho de console para fazer isso. Estou agora no Visual Studio, tenho meu projeto aqui de console. Vou avançar, ó, fazer um teste exclusão ADO. Avanço, peço para ele criar para mim a solução. E assim, eu não vou seguir todas as melhores práticas, organizar o projeto, a gente já fez isso em diversos outros vídeos, tá? Eu vou fazer aqui no projeto de console de um jeito simples, só para a gente ter a ideia de como é que eu excluo mais que de um... Como é que eu faço essa exclusão em mais de uma tabela, tá bom? A primeira coisa que a gente vai precisar vai ser de uma string de conexão. Então a gente vai montar aqui, ó. Vou selecionar aqui o meu servidor, meu banco, e eu vou criar aquele arquivinho para gerar a URL para a gente, tá? A connection string. Então, para eu criar a string de conexão, eu vou criar um novo arquivo de texto, chamar de conexão, poderia ser qualquer nome, tá? E eu vou alterar essa extensão de txt para UDL. Fiz errado porque eu não coloquei o ponto, né? Tem que ter um pontinho aqui, tá? UDL. Confirmo, e aí ele vai mudar o ícone. Só abrir ele, que ele vai carregar essa ferramentinha aqui, e a gente vai pular aqui o nome do servidor, que é o nome lá do SQL Server, tá? Estou usando a autenticação integrada e eu seleciono aqui a minha base de clientes. Posso testar a conexão para ver se está ok. Clique em OK, funcionou. E agora aqui a gente altera para TXT de novo. Aí eu carrego aqui meu arquivinho de texto. E aqui eu tenho meu SQL e tal. Então posso copiar para Trace Integrated, ó, tá? Copia aqui. Posso fechar. Vamos montar nosso projeto, ó. Eu vou criar um método aqui, chamado static void teste conexão. Vamos lá, teste banco, vai. Teste banco. E aí eu vou ter então minha string de conexão. Então, tem connection string. Aqui não é o melhor lugar para criar, né? Tem que ser no arquivo de configuração, mas a ideia aqui é só para a gente exemplificar essa operação, tá? Como é que eu faço? Aqui eu preciso acrescentar mais uma barrinha para ele entender o escape. Então, minha connection string está aqui. Boa. Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou ter aqui as minhas queries, não? Então, eu vou criar aqui embaixo uma enumeração, que vai ter as minhas consultas. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, ó, exclusão cliente. E vou ter um segundo assim, exclusão de endereço. Joia. Beleza. E aí eu vou criar, então, um método. Deixa eu só deixar esse enum aqui, fora da minha classe. Deixar meu programa aqui. E aqui eu vou ter o meu método que vai gerar para minhas consultas, tá? SQL. Eu vou criar um método aqui, ó, estático,
que vai retornar uma string, que eu vou chamar de getSQL. Agora a gente já fez alguns dos nossos outros projetos, tá? Ele vai receber esse parâmetro aqui, ó, tipo de query. E a gente vai ter uma string aqui, vai ser o nosso SQL final. Vai ser retornado. E a gente define, ó, dependendo do tipo de query, a gente monta esse SQL, tá? Ó. Então, eu uso essa operação switch para ele avaliar qual que é a minha query. Eu vou pegar aqui, ó. Se for exclusão de cliente, eu vou ter meu código SQL aqui que a gente vai implementar daqui a pouco, tá? Coloco o breaking. Beleza. Copiar esse trecho. E agora aqui eu vou ter minha exclusão de endereço. E vou ter minha consulta aqui. Beleza. Agora a gente precisa criar essas queries. Vamos lá no SQL Server. Então vai ser assim, ó. Delete da minha tabela de cliente, onde o meu cliente ID seja igual, vou chamar de ID aqui, tá? Mas poderia ser qualquer nome, o parâmetro. Esse é o primeiro script. O segundo vai ser o delete da minha tabela endereço, onde o meu endereço ID seja igual ao meu ID. Tá? Poderia, não precisa ser esses nomes iguais, tá? Só para exemplificar. Então vou copiar aqui, ó, na exclusão de cliente, meu primeiro script, meu segundo de endereço vai estar aqui embaixo, ó, exclusão de endereço. Belezinha? Boa, inscrição criada. Então agora a gente tem que realizar essa operação. E a gente vai usar aqui, ó, SQL Connection. Vou dar um contraponto aqui. Eu não tenho ele instalado. Então a gente vai ter que instalar aqui. Deixa eu ver aqui se tem o System Data para a gente trabalhar com ele. System Data. Tá. Se a gente instala ali o pacotinho e configura ele. Vamos vir aqui. Melhor forma para a gente inserir ele, ó, a gente pode colocar SQL Connection. Ele não está reconhecendo, dá um Ctrl ponto e pede para instalar, ó, o Data SQL Client. Ele vai instalar aqui para a gente, ó, vai ver o install enrolando ali na barrinha de status. Você poderia ir lá no Nugget mesmo e fazer essa instalação, mas aí ele reconhece agora, tá vendo? Eu vou chamar aqui de Connection. E aí eu vou instanciar ele, ó, um novo conexão. E eu passo essa string, connection string. Boa. E aí um teste que eu posso fazer é ver se eu consigo conectar mesmo no banco. Não. Vou fazer um try catch aqui rapidão. Só para a gente poder pegar mensagens de erro quando acontecer. Então eu vou fazer aqui a minha conexão. Opa, 3.0 aqui para o atalho. E agora a conexão com o banco. Se tiver tudo ok, eu fecho essa conexão. Tá, então, o princípio é bem simplesinho. Abre a conexão, fecha. E aí vamos rodar ele aqui, ó. Vou substituir esse Hello World e vou chamar esse meu teste banco. Certo, ó. Vamos rodar ele aqui, dá um F10, ele vai carregar. Iniciou aqui minha console. Então vamos pegar aqui a connection string. Montou o objeto conexão e tem que fazer a conexão, ó. Ele passou, não deu erro. Ó, o estado da conexão vai estar como Open. Então estou conectado no banco. Beleza. Fechei a conexão. Primeiro teste. Ok, já estamos conectando no banco de dados. Boa. O que a gente vai fazer agora? Essas operações aqui de exclusão. Então, suponhamos que eu queira excluir... Opa, o mouse está um pouquinho maluco. Vou excluir esse cliente 2 aqui. Só que eu tenho que remover tanto da tabela de cliente quanto de endereço, tá? Então, a gente vai fazer aqui, podemos criar um método. Vamos fazer um teste banco mesmo, tá? Eu vou ter aqui o meu cliente, ó. Então vamos criar uma variável inteira aqui, meu cliente ID, e eu sei que ele vale 1. Depois eu vou criar aqui a informação do meu endereço. Endereço ID igual a 1 também. Ok? Show. Agora como é que eu vou gerar essa consulta? Eu vou criar aqui uma string. Um SQL cliente. Eu vou chamar aqui meu SQL Manager. Como é que eu crio o método? GetSQL, não. Eu GetSQL. E aqui eu vou passar a minha query. Cliente, não é exclusão. Cliente. Ele monta pra gente. Aí eu posso deixar aqui já também, ó, do jeito. Eu vou ter meu SQL de endereço. Vou chamar o GetSQL. E agora eu vou
passar como parâmetro a exclusão de endereço, tá? Cada um vai fazer uma operação para mim. Boa, então vamos fazer essa operação agora. Então eu vou trabalhar com tem várias formas, né, para fazer isso. Eu posso usar um SQL command, posso chamar ele de comando, por exemplo, cliente. Vou instanciar ele e aí eu preciso passar aqui qual que é a minha consulta. A minha consulta é essa SQL cliente, não? Então passo SQL cliente e eu preciso especificar também qual que é a minha conexão banco de dados, esse objeto connection, tá? Muito bem. Além disso, eu preciso definir o parâmetro, não? Então tem aqui, ó, parameters, eu adiciono um parâmetro e falo qual que é o parâmetro que eu vou setar aqui, ó. No caso da primeira query, é esse @id. Então eu vou copiar ele, vai ficar aqui, e eu informo aqui, ó, SQLDB type, qual que é o tipo dele, no caso é o inteiro, e já vou atribuir um valor para ele, usando esse value. Qual o valor que vai vir? Vai ser esse cliente ID. Então, cliente ID. Muito bem. É isso que eu preciso, e eu posso executar ele, ó. Execute não query. Então ele vai executar a primeira operação. Vai fazer agora a segunda. O comando de endereço. Vou instanciar ele como SQL command. E aqui eu vou passar meu SQL endereço. E eu não posso esquecer de conexão também, tá? E aí também preciso setar os parâmetros do meu endereço. Para ele saber qual que é o ID. Então, vou colocar parâmetros, adiciono. E ó, confirma sempre qual que é o seu parâmetro da query. Ó. No caso aqui, @id. Coincidentemente é o mesmo nome, mas poderia ser diferente. Poderia aqui ser de cliente, aqui é de endereço, tá? Aí depende do jeito que você definiu aí no seu projeto. Então, se vai ser um SQL DB type, vai ser um int também. Vou atribuir o valor para ele, que vai ser meu endereço ID. E por fim eu também executo essa query, senão ele não faz nada, né? Belezinha? Agora tem um detalhe. Como eu estou fazendo a exclusão do cliente, eu preciso que seja excluído das duas tabelas. Eu preciso garantir isso. Então, se você executar, por exemplo, esse primeiro comando, ele foi, e esse segundo der um problema, ou esse primeiro der um problema e esse executar, você não pode confirmar essa alteração, porque senão você vai ter feito uma exclusão parcial pela metade. E aí pode quebrar a sua aplicação. E até a inconsistência dos dados, tá? Então, pensando nisso, a gente tem aqui uma outra ferramenta que é o SQL Transaction. A gente trabalha com transações com ele, tá? Então, você vai criar esse objeto transaction a partir da sua conexão. Então, você tem o begin transaction e ele começa a transação. E aí, como é que ele funciona? Você vai setar para todos os seus comandos que eles estão atrelados a essa transação. Então, no caso, a gente tem dois comandos, eu vou atrelar cada um deles a esse meu objeto de transação, tá? E como eu faço isso? Aqui, ó, vamos atacar primeiro o comando cliente, ó. Depois do objeto de conexão, você passa seu objeto de transaction, tá? E aqui para o endereço vai ser a mesma coisa, ó. Meu objeto de transaction. E aí eu vou ter minhas duas operações. Quando ele executar essa operação e depois executar essa, ele não vai confirmar isso no banco até que você comita a transação. Ele passou, não deu problema, aí sim você vai pegar seu transaction e aí você vai comitar as duas operações. E aí ele funciona, tá? Por fim, eu fecho a conexão. Poderia colocar isso aqui até no bloquinho do finally, tá? Para ficar independente, né? Ele validar, fechar a conexão, mas para simplificar, vamos deixar assim. Tá, então eu tenho basicamente aqui, ó, minhas queries. Aí eu criei esse anúncio só para mapear cada uma das queries. E aqui a gente está fazendo a chamada. Ó. Tenho meu connection string, meu objeto de conexão. Abrir a conexão, define a transação. Aí que eu tenho meus parâmetros, as minhas queries, e os comandos que executam, né, os processos de exclusão, no caso. Commit essa alteração e fecha. Tá, ó. Então vamos testar. Só vamos fazer um select antes aqui para confirmar. Tem aqui os dois clientes. Então a gente vai excluir o cliente 1, André. Então vou rodar aqui a aplicação e a gente debuga para ver se está funcionando. Olha lá. Teste banco, vou entrar no detalhe aqui, tá? Ó. Abriu a conexão, criou a transação.
Tenho cada um dos parâmetros e ele vai montar aqui, ó, a minha query, tá vendo? Legal, boa. Aí ele vai montar aqui a minha primeira. Setei o parâmetro e executei. Boa, tivemos um errinho aqui. Vamos ver o que ele tá falando. Endereço cliente. Tá bom, ó. Esse erro foi legal de ter tomado. Porque ele tá falando, ó. Tá correto o que a gente fez, só que ele tá falando que eu tenho uma constraint aqui, uma restrição ocorrendo na minha base de cliente. Por quê? A gente definiu que o meu... eu tenho o meu cliente, mas a minha tabela de endereço ela tá dependendo desse cliente aqui. Então, se eu for remover o cliente, ele fala, opa, não dá porque ela existe no endereço. Então, a gente tem que excluir primeiro o endereço para depois remover o cliente, tá? Nesse contexto que a gente fez aqui, por isso que ele não está deixando. Então, vamos inverter, ó. Eu vou copiar aqui o endereço antes e vou colocar o cliente depois, tá bom? Vamos testar de novo, vamos ver se ele passa agora. Vai executar, teste banco, abre a conexão, fez a transação. Esse erro que ele dá é uma questão de segurança, para você não pagar coisa errada. Então é legal que ele não permite mesmo, tá? Ó, rodei agora o de endereço. Ele comitou, mas se você voltar lá, ó, fizer o select no tabela de endereço. Vai demorar um pouquinho que a gente tá com a transação, mas ele não remove, tá? Ó. Vou até parar aqui, ó. Completar lá. Aí agora aqui eu vou executar o de cliente, ó. Passou também, certo? Então agora eu commito, ó. Fiz o transaction commit, fechei aqui a conexão. E aí, deixa eu só fechar, terminar a execução da aplicação. Se a gente voltar aqui agora, ver o cliente. Ele tem só o Bruno e o endereço. Somente o endereço do Bruno, ó. O cliente 1, André, foi removido. Beleza? Então é assim que eu crio e executo 2 scripts. E aí, como eles estão amarrados, eu preciso trabalhar. É recomendado, é uma boa prática, você trabalhar com transações para garantir que tudo seja executado. Ou se der algum problema, aí eu tenho também aqui a opção, ó, minha transação, só que eu tenho que criar esse objeto fora aqui e tal. Vamos definir ele aqui, fazer o rollback. Deixa eu criar como nulo. Tá. Ó. Aqui eu tô comitando, eu criei ele fora só para pegar no bloquinho aqui do cat, tá? Deu algum problema, meu transaction, eu executo um rollback. E ele vai desfazer, tá? Por isso que é legal pegar essa conexão aqui que fecha e eu coloco ele nesse bloquinho de finally. Porque independente de ter rodado aqui ou no cat da exceção, eu fecho a conexão, tá? Ó. Então, o transaction fica fora, inicio ela, commit. Se tem algum problema, faço o rollback. E aí, para garantir que eu vou fechar a conexão, eu só valido se essa minha conexão está realmente aberta, tá? Ó. Então, ele tem essa opção que é o state. Se ela for igual ao meu connection state, open. Se estiver aberta, aí eu fecho a minha conexão. Belezinha? Então é isso. Segue aí esse exemplo. Se você estiver trabalhando, que eu espero que te ajude. E vamos ver se te ajuda aí, hein, Ana? Vamos ver se funciona também. Beleza? Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário. E segue o jogo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.